um prazer imenso receber você nesse 12º episódio do JS Cast falando de tudo, que tem a parceria do Centro de Treinamento Number One Figurinha Carimbada, aqui no JS Cast, na organização do grande Guilherme Avelino, personal diferenciado, você que gosta de cuidar da sua saúde, procura o Centro de Treinamento Number One. Desde já, eu peço que você se inscreva nesse canal se não é inscrito, compartilhe com todo mundo, curta esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai indicar para muito mais pessoas. E hoje, nesse episódio, eu trago um cara referência aqui de Cupira. Ele é conselheiro tutelar, nós vamos falar muito sobre o conselho, mas já vou adiantando que não é só isso não. O cara ele é pedagogo, é licenciado em História, também está fazendo bacharelado em História. Eu converso com o grande Adeilson Santo. Sem o S. Sem o E S. ele vai explicar agora por quê. Seja muito bem-vindo, Adeilson, ao JS Cast falando de tudo. Jardel, eu agradeço. Jardel? Jardel. Jardel. É que eu conheço um Jardiel também. Muito bem. Eu agradeço pela oportunidade de estender tanto a minha pessoa quanto ao Conselho Tutelar de Cupira. Atualmente eu estou conselheiro tutelar, eu não sou conselheiro. É um termo que é tanto usado através dos conselheiros tutelares do Estado, é que você não é conselheiro, você está conselheiro durante 4 anos, assim que foi escolhido, através do processo de escolha, você atua. Então, eu não sou conselheiro, estou conselheiro, então para mim é um grande privilégio estar aqui, ter essa oportunidade, ter esse espaço, um espaço assim tão crucial para o nosso trabalho. Legal, Adeilson. É importante falar isso, cara, citar isso que você acabou de falar, porque você disse que está conselheiro, né? O conselho, ele tem, né, essa formatação de uma eleição a cada 4 anos também, né? Justamente. A cada 4 anos nós escolhemos quem serão os conselheiros do município e isso mostra a importância do conselho enquanto órgão, né? Enquanto instituição que atua dentro de tudo que a gente vai conversar hoje. Então, desde já, eu parabenizo a você, aos demais conselheiros que trabalham juntos a você, por direitos, né? Porque, no fim das contas, o conselho a gente sabe que luta por direitos. Agora, como é que isso funciona, Adeilson? A gente sabe que o conselho, ele é fomentado ali, né? Orientado a trabalhar dentro do que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente não entende isso, né? Rapaz, o que exatamente o Conselho Tutelar faz? Então, na prática, como é que isso funciona? Né? Como é que o Conselho Tutelar age? Dentro de que parâmetros ele pode ter um raio de ação? Né? Como é o dia a dia, o cotidiano do Conselho, já que muitas pessoas não entendem muito bem como funciona? Então, como eu disse, não sou conselheiro, estou conselheiro. E o motivo é que o conselho ele é um órgão permanente e não um jurisdicional. Ele é permanente, independente, esteja na função. Então, o nosso trabalho, que tão pouco, eu falo isso abertamente, estou aqui para expor mesmo, ele é tão pouco falado porque falta uma certa proximidade da comunidade e a sociedade com o conselho e também uma questão de desconstrução da própria narrativa. Porque há uma imagem muito desfigurada em relação ao conselho referente ao que era o Código de Menores, da década de 30 até a década do início de 80. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu basicamente ontem. Dia 13, esse último domingo, o Estatuto completou 35 anos. Sim, é O novo. Estatuto está há 35 anos, está na sociedade, ele existe, ele é importante para a garantia do direito da criança e do adolescente, mas ainda falta uma certa conscientização entre as pessoas, saber o trabalho do conselho, como é esse trabalho. O nosso trabalho é um trabalho administrativo. Poderia encerrar por aqui. É um trabalho administrativo. Mas aí, infelizmente, há uma confusão quanto ao nosso trabalho. Alguns acreditam que o nosso trabalho é um trabalho a exemplo de um policial. Camuflado. Camuflado.
dessa forma. Só age na hora oportuna mesmo. Naquela hora, Sim. como fosse. Isso é algo muito debatido, isso é tanto dito. É como se fosse, de fato, um policial de menor. Esse termo não é usado através dos conselheiros. Depois eu vou até explanar esse termo de menor ou de maior. Vou depois poder externar esse assunto. Mas nós não somos nem guarda de menor e nem polícia de menor. Nós somos um garantidor do direito daquela criança quando esse direito ele é violado ou é negado. Então, quando há um direito que ele é violado e precisa-se do acompanhamento do conselho tutelar, recebemos aí a própria denúncia e a partir da denúncia é que é feito o procedimento. E esse procedimento ele tem uma certa conduta. E essa conduta ela não tem que ser quebrada. E aí é aonde nós vamos atuar. E muitas pessoas confundem referente ao nosso trabalho e até nos cobra porque o conselho não aparece nessa situação, porque o conselho ele é tão isolado, porque o conselho não fez isso ou não fez aquilo. E aí aonde entra as nossas atribuições no artigo 136 do ECA. Que o conselheiro ele vai atuar orientando, ele vai atuar requisitando o serviço, ele vai atuar também no campo pedagógico, que é tanto através dessa requisição encaminhar devidamente aonde cada caso ele tem que ter a sua finalidade. E aí, por essa certa confusão, nasce a desinformação e muitos ficam com receio do nosso trabalho. Não compreendem como funciona o conselho. Não compreende mesmo como funciona e quando atuamos é que há essa restrição. Então, o nosso trabalho ele é mais administrativo. Ele é administrativo, respondendo diretamente ao poder executivo e ao poder judiciário. Então, o nosso trabalho tem essa intermediação, sempre está respondendo. Isso significa dizer, então, Adelson, que em um primeiro momento o aconselhável em casos de procurar a justiça, o primeiro órgão a ser ativado não é o conselho. Ou depende do caso? Depende do caso. O conselho, tanto o conselho, ele é a porta de entrada para casos que cometem algum tipo de violação de crianças ou adolescentes. Aí você falou, mas aí eu procuro primeiro a justiça para depois procurar vocês. E aí eu vou dar essa resposta. Primeiro o conselho, também a justiça. Porque aí, se for questão de uma denúncia, o conselho tutelar é que vocês têm que comunicar primeiro. Mas também pode comunicar ao Ministério Público. Mas o Ministério Público ele vai comunicar ao conselho sobre aquela denúncia para que o conselho faça também o seu trabalho. Então não vai ser só algo especificamente para a justiça. Que aí a justiça a gente entra em todos os seus departamentos, né, como Poder Judiciário, Defensoria Pública, Delegacia, a Polícia Judiciária, que aí, no caso, a pessoa do delegado. Então, fazem parte. Um anda com o outro, né? Um anda com o outro. O Conselho Tutelar, inclusive, ele faz parte do chamado eixo de defesa. E esse eixo de defesa, eu estou até empolgado em falar, é para quem tem esse privilégio, porque nós trabalhamos dentro dessa hierarquia. Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar. Igual para igual. Esse é o nosso nível de trabalho, mas, infelizmente, vou sempre ressaltar isso, não se há tanto a informação a respeito do nosso trabalho, mesmo comunicando. Não há uma certa conscientização. Esse aqui é o nosso trabalho, que é um trabalho de orientador, de requisitador, de estar próximo à comunidade, porque o conselheiro tutelar ele é um líder comunitário. Ele não é só escolhido para ocupar o cargo por ocupar. Ele é um líder comunitário. Ele é o que vai ouvir também os anseios daquela comunidade e também comunicar aos demais órgãos. Então, ao ser violado o direito de uma criança, de um adolescente, independente de procurar
a polícia primeiro, o conselho primeiro, um vai ter esse contato com o outro para que tudo fique, não é, alinhado ali dentro da luta pelo direito que foi violado da criança ou do adolescente, né? Então, independente de procurar o conselho primeiro ou a polícia primeiro, os dois vão trabalhar juntos. Vou trabalhar. Porque, vou dar por exemplo aqui, que muitos perguntam, relacionado, que esse é um tema tanto sensível, mas é preciso falar. Relacionado ao abuso sexual, quem procura nessa instância? A quem procurar? Conselho tutelar, que é a porta de entrada, conselho de direito também, inclusive eu vou falar muito sobre ele, conselho de direito, e a polícia civil. É sempre importante comunicar a polícia civil, porque o papel, nesse momento, vai ser voltado, a um caso desse, à investigação. Vai ter até a abertura de inquérito, né? Então vai ter aquela investigação sobre a violação que aquela criança sofreu. E aí a polícia vai fazer o que é a sua atribuição e também vai comunicar ao conselho para que o conselho possa aplicar essas medidas em torno daquela criança que sofreu esse tipo de violação. O conselho ele faz algum tipo de intervenção no sentido de visitar, né, ir até a casa de alguém que cometeu algum desses delitos, por exemplo, ou o conselho fica a parte desse tipo de situação? Não. E aí eu vou explicar. O conselho, apesar de estar nesse nível, como eu mencionei, ele não é um órgão técnico. Tem pessoas que pensam isso, né? O conselho vai visitar a casa do infrator, Mas nós não temos essa nem atribuição nem autonomia. Quem faz exclusivamente esse tipo de trabalho é a própria polícia. A própria polícia que faz esse trabalho investigativo. Até porque há também uma certa cautela de conselheiros também não fazerem o que não é a sua atribuição. Para não poder ter outras consequências. Porque também há uma certa exposição daquele conselheiro dentro da sociedade e por exemplo, se não fizer o que é a sua atribuição, acaba tanto ocupando o seu próprio equipamento com um trabalho que não é seu e tirando do outro, né? O próprio trabalho. Você está conselheiro há quanto tempo, Adeilson? Eu estou conselheiro há 1 ano, 6 meses. 1 ano e meio. Já deu para dar uma caminhadinha, né? Já. Nesse meio tempo aconteceu algo assim inusitado, ou que foge do cotidiano normal, que chegou a alguma situação até você, ao grupo de conselheiros atuais? Alguma coisa assim que fugiu do cotidiano normal? Você poderia lembrar e citar? Quase sempre. Ah, quase sempre. Rapaz. Quase sempre. Então o anormal já é o cotidiano normal, né? A nossa cidade, ela tem uma demanda. Grande? Demanda grande. Assim, eu considero grande para o tamanho da cidade. É um município com aproximadamente 25 mil habitantes. 25 mil habitantes. Então, para mim, eu acredito que seja grande. Eu tenho em mente o quantitativo de 2024 que aconteceu em Cupira. Foram, em média, 400 casos. É muito. Para 1 ano é muito. Para serem atendidos. E entre esses casos, aí falo em denúncia, atendimentos, com esses 400 casos, houve o atendimento, o devido atendimento. E a parte mais importante do nosso trabalho, que não é somente a denúncia, não é somente o atendimento, mas a requisição, o requerimento feito para aquele caso. O Conselho Tutelar, ele não trabalha sozinho. Ele não é apenas o órgão que está lá e fica parado. Ele trabalha através de um sistema de garantia de direitos. E esse sistema de garantia de direitos, ele envolve tanto a assistência social, como também a educação, saúde, segurança pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, fazendo elo com isso, não para só no ECA também, né? Não só para. Porque o estatuto ele é dividido em 2 livros. Sim. Tanto para garantir, como também para proteger. Ele vai garantir que aquele direito tem que ser representado. E aí, no caso, é o conselheiro que vai ter que representar aquele direito. Quando aquele direito ele é violado, ele é negado, o conselheiro ele tem que representar aquele direito, como também requisitar devidamente para onde tem que
ser determinado aquele caso, né? Para onde ele vai ter a sua finalidade. Então, nesses casos que recebemos, o conselheiro ele vai identificar e vai deliberar para onde esse caso tem que ser encaminhado. Vamos citar aqui que seja uma criança que está passando por uma questão frágil, vulnerável na família, né? Que talvez não teve aquele apoio alimentício, né? Está faltando. E aí, nesse caso, o conselheiro, ao receber esse tipo de informação, ele vai requisitar devidamente para assistência social fazer o acompanhamento. E aí, na assistência social também tem os seus órgãos, né? Que faz parte do CRAS, CREAS, Sim. Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Quase esqueci esse nome, mas que faz parte de uma cadeia, que eu posso assim dizer, que é em torno daquele direito daquela criança. São muitas instâncias juntas. São várias instâncias que vai trabalhar em prol daquela criança. Sim. Tanto a criança que houve seu direito violado, também foi vítima, né? Muitas dessas crianças, por ser vítima, elas participam de outras violências, né? Domésticas. Quando há uma violência doméstica não a envolvendo, mas envolver um familiar dela. Então, ela acompanha essa situação. Então, tem que ter esse acompanhamento também para essa criança. São muitas variáveis, né? A gente citou aqui já o abuso, né? A violência, o abandono poderia entrar aí. Também. O abandono de crianças. Negligência, a questão da fome entre as crianças e adolescentes, ou que são abandonadas ou não, mas é um direito negado, né? Porque os direitos básicos são alimentação, habitação, educação, tem mais algum outro? Saúde. Lazer, né? Sim, lazer. sim. Então, qualquer variável dessa, o conselho está lá para acompanhar, atuar e tanto atuar como identificar. Sim. Tem que identificar e caminhar devidamente para o órgão competente. Porque aí entra aquela parte, né? O conselho, ele faz a visita, tá lá, faz uma vistoria, vai saber como está aquela criança. Nesse caso, não, porque não é a nossa atribuição, porque nós não temos um departamento técnico. Sim. E aí é observado através de um departamento técnico, através de uma psicóloga, através de uma assistente social, que vai analisar aquela situação. E depois vai responder ao conselho se foi atendido ou não. Você falou sobre identificar, às vezes não é claro isso e você não tem como, ou pelo menos tem uma certa dificuldade de perceber, porque crianças que têm seus direitos negados, negligenciados, geralmente são, né, pressionadas a não falar, não comentar sobre isso com ninguém. Isso é recorrente no Conselho Tutelar? Sim, e sempre, sempre. As crianças, elas passam pela revitimização. O adulto infrator pressiona para que a criança... Pressiona para alinhar, né, alienar a criança sobre a situação que ela passou, mas ele não quer ser exposto. Né? O violador. E, na verdade, tem duas figuras numa situação de um caso. São duas figuras que têm que ser trabalhadas. A vítima e o violador. O violador, ele vai responder judicialmente. Aí é o trabalho que eu não posso usurpar, que é o trabalho da segurança pública no quesito delegado. Delegado e também o Ministério Público, através do promotor. Ele vai fazer esse papel de investigar referente ao violador. Quanto à vítima, quem vai acompanhar é o Conselho Tutelar junto com o Sistema de Garantia de Direitos. No caso, o conselho só acompanha a vítima. Acompanha a vítima. Sim. E um familiar que não esteja envolvido diretamente. Sim, perfeito. E aí o infrator fica a cargo do Poder Judicial, da polícia, enfim. Maravilha. Você falou investigativa. Você falou, não recordo agora, sobre algo que você queria falar muito no início. É a questão do... Alguma coisa de direito, você falou... Conselho de Direito. O Conselho de Direito, você falou que ia falar bastante sobre isso. Então vamos quero falar bastante sobre o Conselho de Direito, porque aí,
para que se possa entender também o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele não trabalha só, não tem como trabalhar só. Mas existe o irmão do Conselho Tutelar, que é o Conselho de Direito. O Conselho de Direito da criança e do adolescente. O Conselho de Direito, há cidades, em algumas cidades, que tem o próprio conselho, né, estruturado, com a própria sede. E há outros conselhos que são apenas voluntários. Inclusive, faço parte do Conselho de Direito. Eu não estou só conselheiro tutelar, eu também sou conselheiro de direito. Ah, que bom. Então você tem propriedade para falar. Vamos... Eu não faço parte apenas eu não sou apenas conselheiro, porque o conselheiro ele também tem outros cargos que se envolvem voluntariamente. Então, eu estou conselheiro tutelar, mas todo programa que é voltado à criança e adolescente, né, infância e juventude, o conselheiro ele faz parte. Ele vai fazer parte de um conselho de direito, ele vai fazer parte do conselho de saúde, conselho do Fundeb, conselho da educação municipal. Então, são vários conselhos que o conselheiro tutelar ele vai ser escolhido para estar inserido naqueles conselhos. E aí eu queria muito, inclusive, fazer parte do conselho de direito da nossa cidade para trabalhar a possibilidade de se tornar um órgão ativo também. Ele é ativo voluntariamente, mas ele agora precisa ter corpo presente. Ganhar mais visibilidade. Visibilidade e existir. Porque é através dele, do Conselho de Direito, que trabalha as políticas públicas voltadas à criança e adolescente. O Conselho Tutelar não trabalha políticas públicas. Não tem como. Porque o meu trabalho ele é administrativo, assim como trouxe como um exemplo. E o meu trabalho ele não tem como trabalhar diretamente com as políticas que são em torno das crianças. Eu tenho como atribuição fiscalizar se aquela política foi feita ou não. É o meu dever fiscalizar, tanto fiscalizar como também representar o judiciário se aquela política foi atendida ou não. Sim. Se foi feita ou não. Então, assim, existe, que para mim é um órgão, ele é um órgão que é primordial para a sociedade, é o Conselho de Direito. O Conselho de Direito, ele existe. Mas precisa também ter esse corpo presente, de estar mais ativo, porque vai alcançar esse índice que eu falei, esses números. O Conselho Tutelar sozinho ele não vai conseguir reduzir o quantitativo de casos na cidade de Cupira. Sozinho não tem como, é impossível. E tem questões que não é incumbência do Conselho Tutelar, é do Conselho de Direito, como você bem falou. O Conselho de Direito que vai atuar através dessas políticas públicas. O Conselho de Direito ele é tão importante que há decisões que o próprio prefeito, né, o Poder Executivo, para tomar uma decisão tem que estar um conselheiro de direito. É uma decisão, volta de um projeto para a escola, vai ter que ter uma assinatura do Conselho de Direito. Do Conselho de Direito. Vai construir um muro, tem que ter a presença, um muro para a escola, como bem recentemente. Sim, eu vi, caiu o muro. O muro, o Conselho de Direito vai estar, porque ele vai avaliar decorrente ali a manutenção. Então é muito importante. Eu gosto de falar sobre o Conselho de Direito e faço parte voluntariamente. Eu estou já ocupando o cargo de conselheiro, mas me ocupo também no cargo de conselheiro de direito, fazendo parte desse grupo que está, eu acredito, está muito querendo acertar. Hoje temos uma presidente, já deixo o convite, você faça o convite. Olha aí, vamos ver, vamos ver. Que é a Vanessa. Vanessa, ela é coordenadora do CRAS. Sim. E Vanessa é a atual presidente. Do Conselho de Direito. Do Conselho de Direito. E Vanessa, ela é uma pessoa que tem desempenhado já um grande trabalho. Um trabalho até de referência, né? No CRAS 1. Faz parte dos bairros do Coab, Novo Horizonte. Então, Vanessa, vamos falar sobre isso Vanessa, aqui. Vamos ver o que você tem para a gente. Vanessa, e Vanessa, ela está querendo muito trazer esse conselho conscientizar as pessoas sobre a existência e a atuação. Né? Legal. E você veja a importância disso, porque interfere, nós vimos, né, isso aconteceu essa semana, o muro do Colégio Pedro Alves, que
que veio abaixo, né? Infelizmente, ninguém saiu ferido, né? Não machucou ninguém, segundo a notícia que vi. Né? Mas até para isso, né? Para refazer o muro, etc., o Conselho de Direito tem uma interferência, tem uma participação. Então, não é um órgão solto, é um órgão que é muito importante e que... Agora, uma dúvida que eu fiquei na mente aqui. Todos os que participam do Conselho de Direito são conselheiros tutelares ou tem pessoas que não fazem parte diretamente do conselho e estão lá? O Conselho de Direito ele é escolhido a cada 2 anos. E ele é dividido no seguinte: 50% é administração e 50% é sociedade civil. Então são escolhidos os membros, esses membros são votados, indicados pela administração e também pela sociedade civil. Então, se tem alguém que gosta de se envolver nessas questões sociais, competentes ao Conselho de Direito, diz, eu quero participar do processo de escolha para o Conselho de Direito e representar. Pode ir, independente de ser conselheiro ou não. Indica o próprio nome. Legal. Se houver aceitação, é escolhido. Isso é importante, Adeilson, porque, veja, nós precisamos ser agentes, né, atuantes na sociedade, né, e essa é uma instância, esse é um órgão que nós podemos participar e que, para quem, né, está imerso aí nas questões sociais, né, é interessante buscar, sim, participar, né, por que não, do Conselho de Direito. Tantas pessoas, né, que lutam pelos direitos e que devem continuar na luta, porque direito é direito, cara. Você não pode negligenciar o direito de ninguém. Imagine de crianças e adolescentes que dependem, né, dependem do bom senso e da responsabilidade de nós adultos. Então, você que está dentro dessas instâncias, Conselho de Direito. Algo mais sobre o Conselho de Direito que seja importante frisar? É que ele é o órgão responsável. É o órgão responsável por tantas aberturas. Se tivermos um Conselho de Direito presente, ele vai poder trabalhar a consciência. Porque não tem como o Conselho Tutelar expor apenas o seu trabalho se não tiver o Conselho de Direito fazendo a política pública. Dando Porque aí suporte. onde há sempre o questionamento. Mas o Conselho Tutelar não fez nada. Não, o que é devidamente a nossa atribuição, artigo 136 do Estatuto, é o que nós temos que fazer. E você acredita que tem pessoas que falam isso? Rapaz, eu não sei o que é que o Conselho Tutelar faz porque eu não vejo o Conselheiro Tutelar fazendo nada. Aí tem pessoas até que no período da votação, né, para escolher os conselheiros, dizem assim, eu não vou votar não, porque eu não vejo conselheiro fazendo nada, só que não vê porque o trabalho de vocês é direcionado e é específico, né? E importante também. É importante. E vou ressaltar, nosso trabalho ele é sigiloso. Eu não posso expor a vítima. Vocês não vão sair por aí, sou conselheiro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Estou trabalhando aqui nessa situação. Olha, aquela menininha lá que foi abusada, tá? Aquele menino que sofreu maus tratos. Onde? Não, na tal rua, tal. Sai comentando isso por aí. Não posso, porque aquela criança ela tem que ter o seu direito, tanto resguardado, preservado. Como é que eu vou expor a vítima? Eu não posso. Sim. A criança já sofreu um tipo de violência. Aí o órgão que é o garantidor vai proteger ali aquele direito, vai proteger a vítima através do sistema de garantia de direitos. E expor a criança é mais outro tipo de violência. Tirar mais um direito que ela tinha, né? Não dá. Justamente. Tirar o que ela já tem. Porque é assim, falo no Conselho de Direito, porque ele vai propagar e tal, mas o Conselho ele vai fazer o seu papel, que é resguardar também. Então não há como. Aí eu vou citar a minha história quando eu me tornei conselheiro tutelar. Porque quem está fora quer estar dentro. E quem está dentro já se sente saturado, cansado também, porque não é fácil trabalhar no conselho tutelar. Eu não romantizo. Eu não consigo. Não é um trabalho fácil. Não, porque eu vejo que vocês não fazem isso aqui. Tem um adolescente que está em tal situação. Por que vocês não apareceram? Porque uma criança está chorando. Você fez sua parte? A sua parte, a parte do cidadão é denunciar. Sim. Comunicar os meios. Comunicar o conselho tutelar. Comunicar o Ministério Público. Se for caso, delegacia. Comunicar a delegacia. As pessoas têm receio de comunicar qualquer tipo de violência com criança ao delegado. É um receio.
E, infelizmente, esse receio está na nossa cultura. É aquilo. Não é comigo, não vou me envolver. Ou pensa que pode acabar prejudicado, pode acabar sendo violentado também pelo infrator, enfim. E não vai. Porque esses dados, quando você compartilha, o conselheiro que vai atuar, ele vai ter que resguardar quem compartilhou. E se o conselheiro ele quebra o sigilo, ele corre o risco de sofrer com processo judicial, possibilidade até de ser preso. Vou usar bem esse termo, tá? Então, assim, eu não posso quebrar. Eu tenho que atuar. Toda denúncia é anônima, então. Toda denúncia é anônima. A pessoa nem se expõe. Ah, mas acaso eu não quero compartilhar diretamente com o conselho porque eu conheço tal pessoa ou outro que trabalha lá e talvez não se sinta na confiança, porque isso é de acontecer, né? Você pode, então, denunciar através do canal do Disque 100. Disque 100 vai garantir o seu anonimato, vai também garantir que aquela vítima seja protegida e vai ser comunicado ao conselho. Nós recebemos, em média, por ano, de 20 a 30 casos através do Disque 100. É pouco. Em Poucas pessoas recorrem ao Disque 100, a maioria vai presencial, então. Alguns vão, tanto comunica através do nosso canal, né, de WhatsApp, o telefone fixo, ou vai até o ou próprio vai até o conselho, informa. Que hoje aqui em Cupira fica localizado na Rua José Veríssimo de Souza, número 75, próximo à biblioteca. Sim, sim, já passei na calçada ali, Pronto, bem do lado mesmo da bem do antiga lado, biblioteca. Onde o conselho ele está, a nossa sede. Mas aí eu falo sobre essa falta mesmo de confiança das pessoas, né, quebrarem o receio, o preconceito e acreditar definitivamente no nosso trabalho. Porque a cada 4 anos, diretamente ou indiretamente, você participa do processo de escolha, desse processo de escolha unificado. E você tem aquela responsabilidade de escolher o conselheiro que vai atuar. É o que eu sempre falo. E aí está a questão da minha história que eu estava para contar. Sim, à vontade. Como foi que aconteceu, né? Como eu me tornei conselheiro? Como foi isso, né? Como surgiu o desejo, né, de se candidatar a conselheiro? Eu não tinha ideia. Na verdade, eu não tinha ideia. Eu trabalhava voluntariamente com crianças e adolescentes. Na parte ali do início da minha juventude. Que nem tão velho eu estou, ainda sou jovem. Não, cara jovem. Mas no início da minha juventude eu trabalhava voluntariamente, através da minha comunidade religiosa, com crianças e adolescentes. Já tinha um certo desempenho. Mas eu nunca tive a intenção de me tornar conselheiro. Eu acompanhava algumas pessoas que eu conhecia, até voltava, que se tornaram conselheiros do nosso município, mas não tinha nem a intenção de saber o que era o trabalho de um conselheiro. Até que em 2019 eu tinha um amigo que tinha a intenção de ser o candidato, e eu sei que na metade do caminho ele desistiu de ser o candidato. E aí eu queria ser o candidato, e também aí eu não vou ser desonesto aqui na fala. Eu também queria pelo emprego. Eu precisava do emprego, precisava trabalhar. Eu tinha o receio de ficar desempregado e pensei na possibilidade do conselho. Eu disse, não, tentar, né? Que muitos vai com essa intenção. Eu preciso de um emprego, vou tentar o conselho, mas quando entra, sabe, a frustração é outra. Se for só pelo emprego... Não vai compensar. Já estou fazendo a propaganda. Você quer entrar no conselho? Entre. Agora não pense só no trabalho. Pense no que vai acontecer. Sim, não é só pelo trabalho e o salário. Não é. É pela responsabilidade que você vai atuar. E aí, em 2019, eu saí candidato. Participei de todo o processo, porque para você ser conselheiro, existem alguns critérios. Desde a prova, mas à época não teve, em 2019, a prova. Tem a avaliação do seu próprio currículo, se tem experiência profissional com crianças ou adolescentes ou não. Tem os antecedentes também que são avaliados. Sim, é importante. Então, tem esses critérios.
para chegar a participar do processo, né, de escolha, o processo direto, o processo a qual a sociedade vai participar. A sociedade vai começar a participar. E aí, em 19, eu saí candidato, inexperiente, com tão pouca intenção, né? Eu não sabia o que era o conselho, sabia por causa de alguns amigos que faziam parte, e aí eu saí candidato. E assim, quando houve o dia da própria eleição, né, que tantos é conhecido como eleição, no dia da apuração, né, quando finalizou toda a campanha, aí houve a apuração, eu tive uma boa avaliação, eu acredito que foi uma boa avaliação, para quem era inexperiente, que estava concorrendo, eu acho que eram 16 a 19 pessoas. A primeira candidatura. A primeira candidatura, inexperiente com o público, né, de falar, se expressar, falar na real qual era a sua ideia. E eu me lembro também algo, sabe, que eu sempre recordo, eu digo, eu entendo porque eu não cheguei Não chegou lá. Que era que eu prometia muito no período de campanha, em 19. Prometia muito. Coloque lá, porque eu vou fazer isso. O adolescente que está cometendo algo indevido, eu vou lá. Eu vou, sabe, tirar eles da... Vou agir mesmo. Vou agir, vou mostrar o que é o trabalho de um conselheiro. E aí, em 2019, eu perdi. E considero como um benefício para a minha vida. Eu precisava perder. E eu perdi por apenas 10 votos. Veja. Eu tive uma aceitação e perdi apenas por 10 votos. Por 10 votos ficou na suplência. Eu fiquei na suplência, eu fiquei como primeiro suplente naquela época. E para mim foi importante, eu considero assim, foi importante, porque eu precisava ter um amadurecimento quanto ao conselho. E atuando na suplência, atuando num período até curto, que é da própria suplência, que é apenas substituindo os conselheiros quando eles estão entrando de férias. E aí eu pude aprender. Você foi vendo como funcionava. Vendo como funcionava, quem estava a tempo, né? Quem tinha entrado também naquele período, aquele processo, que era os conselheiros novatos. E aí eu fui aprendendo com eles, né? Que são apenas 5. Tinha esquecido de ressaltar, são apenas 5 conselheiros, né, que formam o colegiado. E aí, naquela época, né, eu fiquei no 6º. Então, eu era o 6º conselheiro. Fiquei substituindo. E para mim foi proveitoso. Foram 4 anos. Mas aí foi aonde nasceu a ideia do que eu queria. Eu já não queria mais pelo emprego. Queria, de fato, pela atuação. Pela causa. Eu queria apenas ter uma experiência no conselho, uma temporada. Não fazer como um emprego para a minha vida inteira. Ou carreira mesmo. Não. Eu quero ter a minha participação, ter a minha colaboração. Foi aí que nasceu, nesse período de 19 até 23, quando eu concorri. Eu já não vinha mais com aquele Adeilson que substituiu um amigo porque tinha desistido. Eu já vinha como o Adeilson que queria se tornar um profissional naquela área. Queria trabalhar profissionalmente. Não pensar mais, não, eu quero por causa do emprego. Não. O emprego é importante, o emprego é o que garante o sustento. Mas não adianta você atuar em algo que você não se identifica. Sim. Então eu sinto hoje que eu tenho uma identificação com o Conselho Tutelar. Não estou no Conselho Tutelar apenas por estar, mas por estar atuando na causa que eu acredito. Sim. A gente tem aquela frase, né? A criança é o futuro, e para mim essa frase ela é inexistente. A criança é o tempo Não é o todo. futuro. A criança, para mim, né, eu considero que a criança é o presente. E por ela ser o presente, ela tem que ser trabalhado aqui e agora. Eu não posso procrastinar. E daqui a 10 anos é que algo tem que ser feito pelaquela criança. Não, tem que fazer agora. É agora. E eu vejo através do Conselho Tutelar que é o aqui e o agora. É o que está presente, é o presente dela, é o direito dela. Sim. Que não tinha. No Brasil, a criança ela se tornou sujeito de direito em 1990. 1990 é que a criança se tornou sujeito de direito. Antes disso, a criança não tinha
direito. Era subalterna, era submissa até o fim. Isso. E a gente cresceu com essa ideia que muitos, né, têm essa ideia. O conselho é para atrapalhar. O conselho tutelar é para atrapalhar. É muito direito. É tanta coisa para criança. Porque na minha época, no meu tempo, não era assim. Na sua época, a criança era explorada. Trabalhava 15 horas por dia sem ter Era condição. negligenciado o direito do estudo até, né? Também não tinha. Quem tinha direito aí a gente vai para a questão da desigualdade, né? A nossa desigualdade social. Mas quem tinha direito para uma escola? Poucos. Poucos. Estamos nessa política há 35 anos. 35 anos é o quê? Considerado a nossa independência. É muito pouco. Considerado a própria história do Brasil, né? E você pegar um período da história em que só quem podia estudar era o filho de quem tinha um poder aquisitivo maior, né? A desigualdade social perdurava, e se continuasse assim, era até hoje, né? Estaria muito maior do que já é a desigualdade, né? E aí a criança não tinha o seu espaço de fala, espaço de vez, não tinha voz. As pessoas acham que a criança é apenas um instrumento que eu posso usar, tocar, fazer o que eu quiser. Acham muito que a criança é um brinquedo. A criança é humana. A criança, ela tem a sua parcela de contribuição. Ela tem que estar dentro do nosso cotidiano. Não há como eu ser adulto sem não ser criança primeiro. Sim. É invertido essa lógica, sabe? O adulto, ele fica, não, aqui, e a criança, o espaço da criança na sociedade. Por isso que nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nasceu porque havia uma certa violação direta aos direitos fundamentais. Direito à escola, direito à moradia, alimentação. Isso era desacreditado. Na época do Código de Menores, o que acontecia muito era, que é exemplo de uma criança que estava num estado vulnerável, estava na rua, havia um grupo específico, sempre me foge a memória, que era escolhido até pelo próprio juiz, que retirava essas crianças da rua para levar para a FEBEM, diretamente para a FEBEM. Sem saber quem era a mãe, o pai, apenas recolhia e FEBEM. No período do Código dos Menores, isso aconteceu muito. Aconteceu muito. E aí foi através dessas questões que nasceu o Estatuto. O Estatuto nasceu por vários também movimentos em torno desse tipo de situação, de crianças que sofriam violência, crianças que não tinham o seu lugar, sabe? O seu lugar de pertencimento. E veja que as questões são muitas, né? Você disse que o Estatuto é dividido em 2 livros, veja. Então, né, são muitas as questões, muitas as variáveis aí que negligenciavam o direito da criança e do adolescente. Importante falar sobre isso. Sobre esse assunto, e apenas finalizando, eu pude aprender mesmo, na primeira campanha, de 2019, quem eu era e quem depois eu me tornei. 2023, eu já não vendi promessas. Eu vendi a realidade. Vote em mim, mesmo discordando do voto. Eu tenho o meu motivo, já expressei muito isso. Mas eu sempre falava, vote em mim, porque eu quero me tornar um profissional para atuar nessa área. Então me provocava. Avalie quem vai ser o conselheiro, tem capacidade ou não. Avalie o discurso, avalie quem é a pessoa. Estou votando porque conheço, porque sou amigo. Porque é amigo, tem essa importância, porque é considerado, o voto do conselheiro é o voto da amizade, sim. O amigo faz parte nesse processo, a família faz parte. A família tem que acompanhar, mas é muito sagrado a escolha. Eu considero sagrado. Porque você pode colocar alguém que, se aquela pessoa não atuar devidamente no cargo, ele se torna um violador de direito. Aí e não é para isso que ninguém elege um conselheiro. Não é. O conselheiro, ele tem que atuar na garantia do direito. Ele tem que trabalhar ali, exclusivo para aquela situação. Como eu tenho, por exemplo, eu sou professor de formação, mas não posso atuar
2 cargos, não posso atuar como professor em um horário específico. Tem que Porque ser, na legislação não permite. Há uma normativa que diz que o conselheiro ele é um cargo exclusivo. tem que Essa ser voltado normativa só é para o conselho. só para o conselho. E se quer atuar em Outra área outra área, tem que deixar o conselho. tem que deixar o conselho. Mas, apesar de aberturas que como professor ele pode acumular, mas infelizmente para esse cargo, para atuar nessa situação, tem que ser exclusivo. Legal. Bom, Adeilson, eu sempre deixo aberto um espaço no final, né? Pelo menos quase sempre deixo, para que o entrevistado deixe sua mensagem e pela temática, eu tenho certeza que é muito justo que você deixe a sua mensagem aí para as pessoas, seja sobre o conselho, seja sobre conscientização dos direitos, né, dos menores. Então fica à vontade, cara, para deixar essa tua última mensagem. É, é, eu tenho uma grande consideração ao conselho e também ao atual colegiado com quem eu trabalho. Os conselheiros com quem eu trabalho, os atuais, têm desempenhado sua função, têm um interesse em comum. Eu acho muito importante isso. Nosso trabalho hoje ele está cada dia mais, posso dizer assim, ganhando espaço. O Conselho Tutelar de Cupira ele tem desempenhado um grande trabalho. Já havia-se uma certa consideração a nível estadual, um conselho de referência. Mas hoje a gente está ganhando novas dimensões. E eu acho muito importante, eu quero enfatizar isso. Eu acho muito importante ter a participação da sociedade quanto à escolha de um conselheiro. Eu quero deixar essa deixa. Escolha bem um conselheiro. Participe. Você também influencia na garantia de direito da criança e do adolescente. Não é somente o conselheiro. Mas se você sabe ou foi comunicar sobre qualquer tipo de situação, comunica aos órgãos necessários. Tanto ao Conselho Tutelar, CREAS, delegacia, se for ao caso, Ministério Público. Mas não deixe de comunicar. Porque há crianças que elas precisam. Tem alguém ali que vai representá-la, tem alguém ali que vai estar próximo, tem alguém que vai dar o direito à voz e à vez. Então eu deixo mesmo essa deixa para que a sociedade cada dia mais participe. Que a sociedade também esteja conscientizada do nosso trabalho, que não tenha mais esse receio e preconceito, que se possa quebrar essa cultura, que se possa quebrar a barreira, entender de uma vez por toda que o Conselho Tutelar ele não é um bicho-papão. Sim. Era o que eu queria mais falar. Ele não é um bicho-papão. Ele é um órgão de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Muito bem, Adeilson. O JS Cast é grato pelo teu tempo disponibilizado, né? Por ter falado, né, sobre o conselho, ter tirado com certeza a dúvida de tantas pessoas que talvez não entendessem muito bem como funcionava o conselho. Muito obrigado pela tua participação, Adeilson. Foi uma alegria te ter aqui, cara. Muito obrigado, Jardel, por esse convite, por dar esse espaço ao Conselho Tutelar de Cupira, por nos dar essa oportunidade de falar. Estou, nesse momento, representando tanto a mim como ao Conselho Tutelar de Cupira, e para mim é primordial ter essa troca. E estou à disposição para outras oportunidades. Maravilha. Obrigado a você que acompanhou o JS Cast falando de tudo até aqui e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!